és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. É pastor, cuida das ovelhas, ele gosta da gente. Pastor é ser legal, ser amigo, ser carinhoso e cuidar da igreja. Cuidar da gente, liderar e amar a gente. E trabalhar no gabinete. Ser pastor é cuidar das ovelhas e ensinar a gente. Ser pastor é ser acolhedor, ser companheiro, ser conselheiro e ser cuidadoso, o que o Senhor é. Pastor é ser amigo, estar com a gente em todos os momentos, tristes ou felizes. Pastor, eu não sei o que falar do nosso pastor, mas ele é um bom amigo. Fica sempre com as ovelhas e esse é nosso pastor. Ser pastor é cuidar da igreja, abençoar, orar, cuidar e amar as ovelhas. Ser pastor é para cuidar das pessoas dentro da igreja. Ele ajuda a gente a entender a palavra. Falar das ovelhas da Bíblia, né? Para seguir o caminho do céu, de Jesus. E, né, cuidar e dizer todo mundo para seguir o caminho de Deus. Ser pastor é ter o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Eu gosto muito do pastor. Ele manda a gente na classe bíblica, e manda a gente ficar quietinho, e manda a gente ir pra casa. Se acabou o coronavírus, a gente vai pra igreja. E aí, todo mundo vai pra igreja orar a Deus. E todo mundo vai ficar feliz com a Deus. Tchau. Pastor para mim significa servir a Deus e ensinar a Bíblia para nós. Pastor José, eu queria te dizer que você é o melhor pastor do mundo. Eu acho que ser pastor é uma profissão muito importante, porque Deus falou no coração dele, dos pastores, lá dentro do coração deles, quando eles eram menores, estavam pensando o que era ser como crescer. E aí, quando eles cresceram, eles quiseram ser essa profissão. E louvar o Senhor é muito bom. Abençoar a gente, cuidar das ovelhas, aprender coisa com Jesus, aprender o que é sobre bom da vida e aprender a ler a Bíblia. Cuidar das ovelhas. Abraço. Meu pastor é engraçado quando ele faz o culto, a voz dele é muito bonita. Ele me apresentou quando eu era bebezinho, me pegou no colo, orou por mim. Então eu tenho um carinho muito grande por ele. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que bom que estamos juntos mais uma vez para louvarmos, para engrandecermos o nome do Senhor em mais um domingo. E hoje um domingo muito especial, pois hoje as igrejas batistas comemoram o Dia do Pastor.
Quero então mandar um abraço muito especial a todos os pastores e a você, meu irmão, que convive com um pastor, que tem a responsabilidade de caminhar junto com o seu pastor na igreja. A você, membro da Igreja Batista Ponte Preta, caminhamos juntos, né? E a palavra do Senhor tem vários conselhos para esta relação. Quero deixar para vocês rapidamente nessa introdução, Hebreus capítulo 13, verso 17, que diz assim: obedecei aos vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois estão cuidando de vós como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Então a palavra de Deus está dizendo que essa caminhada em harmonia, juntos, pastores, ovelhas, é muito bom. Bom para a ovelha, bom para o pastor, bom para a igreja, bom para o avanço do reino de Deus. Então faça isso e plante no coração dos seus filhos também uma boa relação com seus líderes espirituais, homens, mulheres de Deus, que Deus coloca na vida da sua vida e da sua família. Vamos então louvar ao Senhor neste momento. A mensagem de hoje tem como tema um convite especial. Convido você agora para acompanhar a leitura que eu estarei fazendo do texto bíblico de Mateus, capítulo 11, dos versos 28 a 30, que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Após cerca de 3 meses de isolamento social, onde nossas vidas foram bem impactadas, afetadas por esta pandemia, ouvir falar em cansaço, em sobrecarga, atualmente se torna bem familiar, ou soa bem familiar para todos nós, e o que não faltam são os motivos. A nossa vida mudou. O cansaço por conta da mudança no ritmo entre o trabalho e a casa, e que obrigou a muitos a permanecer em casa. O cansaço por conta também das atividades, Alguns que estão também trabalhando em casa, chamado home office. As escolas que agora, os filhos estão em casa e agora recebem lá as aulas online. Aqueles que são os professores que agora estão tendo que produzir essas aulas. Esses são apenas alguns dos exemplos que eu estou dando. Também a questão de ter que usar as máscaras, não poder estar com as pessoas, com os entes queridos, com os amigos, não poder estar no templo, fisicamente ali cultuando com os irmãos. Se formos somar tudo, as notícias ruins, as notícias que vêm até nós, as notícias truncadas também, também envolvimento, a questão política, tudo somado, nós sim chegaremos à conclusão que o cansaço, a sobrecarga, bate à porta de todos nós. Porém, quando nós observamos o texto e pensamos na presença de Jesus, podemos dizer sim que Jesus, ou a presença de Jesus, faz toda a diferença para esse tempo de pandemia. Mas esse convite de Jesus, ele alcança questões um pouco mais profundas.
e duradouras, ou muito mais profundas e duradouras. Ele ofereceu descanso para a alma por toda a eternidade. Vale a pena observar que o público de Jesus eram pessoas cansadas e sobrecarregadas pelas pesadas cargas religiosas impostas pelos judeus, os fariseus, os líderes religiosos da época. O convite de Jesus foi para um relacionamento íntimo com Deus. Foi um convite à salvação. Falando acerca desse convite, o reverendo Hernando Dias Lopes disse o seguinte, que o convite de Jesus é dirigido a todos os homens, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas, de todos os estratos sociais. É dirigido ao rico e ao pobre, ao doutor e ao analfabeto, às crianças e aos idosos, aos homens e às mulheres, aos ateus e aos religiosos. Ou seja, o convite de Jesus foi para todas as pessoas. Temos visto nos últimos dias protestos nos Estados Unidos e em outras partes do mundo contra o racismo. Jesus, ele não tem preconceito. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe as pessoas pela cor da sua pele, pelo seu status social ou pela região geográfica. Também diferente da forma do ser humano de agir, de dar preferência a um outro. Não, para Jesus não tem nada disso. Com Jesus não seria necessário nenhum tipo de manifestação. O convite de Jesus foi: vinde a mim. Um convite para que a pessoa dê um passo simples de fé. E esse passo simples de fé, ele abre o caminho para grandes descobertas. A atitude de vir é um desprendimento resoluto de tudo por parte daquilo que domina a pessoa. É abrir mão de toda vontade. É entregar deliberadamente tudo a Jesus, tudo ao Senhor e deixar Ele dirigir a sua vida. Tenho a impressão que a maioria das pessoas, ao longo do tempo, parece ter ouvido, ao invés de um convite, uma ordem. Faça isso, faça aquilo. Fazer as coisas para Jesus, em alguns casos, tem ocupado o lugar da verdadeira comunhão com Jesus. O relacionamento pessoal com Jesus, que passamos a ter no ato da conversão, está sujeito a inúmeros fatores estressantes e, consequentemente, geram em nós desânimo e até mesmo alguns questionamentos. Temos a necessidade, então, de renovar constantemente o nosso relacionamento com Jesus, através de uma vida devocional dinâmica e constante. E é no altar de Deus que nós vamos renovar a nossa estrutura, esse nosso relacionamento, essa nossa vida com Jesus. E aí, meus irmãos, aí você que está me ouvindo, a oração é um lugar onde as prioridades são restabelecidas. E nós vimos isso claramente no próprio ministério de Jesus, quando em alguns momentos, de forma muito estratégica, ele se retirava para orar, para estar junto do Pai, para falar com o Pai. Observamos a igreja primitiva dando um grande espaço à necessidade da oração. Nós sim devemos todos orarmos sempre e orarmos sem cessar. Lemos na epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O próprio apóstolo Paulo vai explicar melhor esta fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, nos versos 9 e 10, quando ele diz que ele, Jesus Cristo, nos salvou e nos chamou em uma santa vocação, e não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe luz à vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então essa graça que se manifestou tem nome, essa graça é Jesus Cristo, o mesmo Jesus Cristo que faz o convite especial, que convida você, que convida tantas pessoas ou a todas as pessoas para essa relação de intimidade com Ele. Falar do convite de Jesus é falar então da graça, um dom imerecido, um presente de Deus, algo oferecido por amor, o amor sacrificial do Senhor, capaz de dar o seu próprio Filho por todos nós.
E esse presente merecido que Deus ofereceu para todos nós, Ele convida para uma relação única e especial, uma relação que faz toda a diferença na nossa vida, nos nossos relacionamentos e fará por toda a eternidade. Eu quero então agora convidar você a observar nesse convite de Jesus que está registrado em Mateus 11, os imperativos da graça. Ao vermos esses imperativos, poderemos entender melhor o que Jesus quis dizer quando nos convidou para estarmos com Ele, para então encontrarmos o descanso para nossas almas. O primeiro imperativo desta graça que eu quero compartilhar com você está no verso 28, quando Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O convite de Jesus acaba com essa nossa independência, com o nosso ativismo e o desenvolvimento dos nossos próprios reinos. O convite de Jesus, ele afeta todo o nosso viver, então posso dizer que o nosso sim deve estabelecer uma relação capaz de permanecer ao lado de Jesus em qualquer circunstância, sempre lembrando que Ele será o Senhor nessa caminhada. Observamos que Ele, quando convida, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. É um convite para pessoas bem especiais que estão sentindo algo diferente que precisa ser tratado, e Ele oferece o tratamento. Nas palavras do profeta Isaías, no capítulo 40, verso 28, ele diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. É o Senhor que dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Então, quando Jesus chama: vinde a mim, Ele está se apresentando como esse capaz de dar a força ao cansado, a restabelecer aquele que está sobrecarregado, a alma cansada, a alma aflita, a alma que não sabe mais o que fazer para encontrar sentido no viver. Precisamos observar isso. Observamos também nesse convite de Jesus: vinde a mim. E as pessoas ficam: eu devo aceitar esse convite. Basta dizer aqui nessa nossa reflexão que se você se entregar a Jesus e for a Ele quando Ele disser vinde, Ele continuará a dizer vinde através de você. Bem interessante observar isso. Um dia Ele disse vinde, José, e agora Ele quer dizer vinde através do José. E Ele continuará a dizer vinde através de você, e isso vai reproduzir o eco do vinde de Cristo por onde você for. Esse é o efeito produzido em cada alma que se rende ao apelo de Jesus e vai até Ele. E a verdadeira igreja do Senhor Jesus são aquelas pessoas que foram resgatadas do pecado, que se renderam a Cristo e experimentaram uma verdadeira mudança no seu ser, e essa mudança nós chamamos de regeneração. Pessoas que se converteram ao Senhor, e essas pessoas hoje, elas são aquelas que Jesus tem usado para continuar a dizer vinde. Esse vinde são as pessoas que portam, sim, as boas novas do Evangelho, o poder de Deus capaz de transformar a todas as pessoas. Portanto, nesse primeiro imperativo, lembre disso, é um convite de Jesus para você, que acaba com a sua independência e faz com que você caminhe lado a lado com o Senhor. Dando então continuidade aos imperativos da graça, chegamos ao verso 29, quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai. Jesus usou aqui uma linguagem muito comum na época. Ele olhou para o campo, ele gostava de fazer isso. E ao olhar para o campo, ele pegou o exemplo de um jugo duplo. Era comum no campo, ao arar a terra, eles observarem lá então 2 animais trabalhando, 2 bois, na lida do dia. E ali, naquele jugo, geralmente um animal mais novo, inexperiente, trabalhava ao lado de um mais experiente, que ia passando para o outro toda a sua experiência de trabalho. E o ajuste da personalidade,
no dia a dia, na convivência entre os dois, fazia dali então uma boa dupla e ali o trabalho era bem sucedido. Quando Jesus usa o exemplo, tomai sobre vós o meu jugo, e nesse convite que ele está fazendo, é um convite para uma parceria não para um jugo pesado, como era dos fariseus, que impunham a lei sobre as pessoas, mas para um relacionamento amável, leve, porque o jugo de Jesus, ele liberta desses ritos impostos pelos homens que, ao invés de se aproximarem de Deus com amor, com uma vida aberta para a ação do Senhor, muitas vezes impõem as regras e isso afasta a pessoa dessa real percepção de Deus, que consequentemente reflete na relação com o ser humano. Então Jesus, ele convida o seu ouvinte, os seus discípulos, para caminhar junto com ele, para assimilarem a sua personalidade, que ele é manso e humilde. E é natural que isso aconteça na vida de todos aqueles que aceitam o convite de Jesus. Nós vamos gradativamente mudando a nossa maneira de pensar, de ser. Como afirmou o apóstolo Paulo, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. E também lá em Romanos 12, quando ele fala sobre a renovação do entendimento, que a gente vai mudando através de um processo que nós chamamos de santificação, a nossa maneira de pensar, até evidenciarmos o chamado fruto do Espírito, porque o Espírito de Deus em nós vai produzindo esse fruto, amor, bondade, domínio próprio, longanimidade, enfim, o Senhor atuando nas nossas vidas. O convite de Jesus nos leva então ao desafio de trabalhar ao seu lado, junto de Jesus, uma parceria que visa o avanço do reino de Deus. É ao lado de Jesus, é aprendendo com Jesus, é segundo os estímulos do próprio Jesus, dos toques de Jesus. Precisamos então entender que esse é o convite de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, caminhe comigo, caminhe ao meu lado, aprenda comigo. É o que Jesus está propondo, que vai, na verdade, nos conduzir ao terceiro e, na nossa reflexão, último imperativo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei. O chamado de Jesus, então, inclui o discipulado. Essa vida de aprendizado ao lado de Jesus. Essa caminhada diária, que para ser bem sucedida ao lado de Jesus, será necessário abrirmos o coração, caminharmos, nos deleitarmos aos pés do Mestre com todos os seus ensinos. Essa é uma caminhada que o próprio Jesus prometeu ser leve, suave, agradável. O próprio Jesus que disse lá em Mateus 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse amor a Jesus, esse desejo de caminhar com Jesus, vai produzir essa relação crescente em que ele se manifestará na nossa vida e nós não teremos dúvida alguma de que valeu a pena aceitar o convite de Jesus. Quem caminha com Jesus sabe disso. E esse é um dos segredos maravilhosos da vida cristã, essa caminhada bem-sucedida ao lado de Jesus, que muitos não querem caminhar. Mas diz lá ainda, e eu quero compartilhar com você um outro texto, que é de 1 João, no capítulo 5, verso 3, que diz o seguinte, que o amor de Deus está nisso, em guardarmos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são peso. Então o que Jesus impõe, o que Jesus apresenta nessa relação, nessa caminhada com Ele, nesse discipulado que nós temos que ter com o Mestre, não é algo penoso, pesado, é leve, que traz para todos nós a satisfação na vida, o real sentido da vida. Por isso que é um convite muito especial, por isso que é um convite que você precisa analisar e você precisa estar sempre se autoavaliando, você que já aceitou o convite de Jesus, para saber se você corresponde àquilo que realmente Ele fez quando convidou você para essa relação com Ele. O discípulo de Jesus revelará ao mundo, através dos atos, a grande descoberta ou as grandes descobertas feitas aos pés do Mestre. Essa é uma relação crescente de intimidade com Jesus. Por isso o próprio Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5, verso 16, assim resplandeça a vossa luz
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, o servo dele, aquele que aceita o seu convite, ele precisa atuar como luz do mundo. É o sal, que tempera, é o toque do servo de Deus. Aonde ele chega, as pessoas reconhecem. Ali está alguém que está aprendendo com Jesus. Ali está alguém que já aprendeu em determinadas áreas da vida aquilo com Jesus. Isso faz toda a diferença, não só na nossa relação com o outro no trabalho, na faculdade, na escola, na família, mas também com os nossos irmãos em Cristo. É muito importante entendermos isso. Esta igreja é a igreja que aceitou o convite de Jesus, o vinde, e agora nós precisamos anunciar o vinde para outras pessoas. É a igreja que assumiu a responsabilidade de caminhar lado a lado com Jesus, nesse jugo leve, jugo suave, e é a igreja que não abre mão de aprender dele, porque ele é que tem a nos ensinar, é ele que pode nos ensinar o melhor para todas as fases, em todas as circunstâncias da nossa vida. E nesse tempo não podemos deixar de lembrar disso. O próprio Jesus tem para mim, para você nesses dias, as respostas. Lembremos do convite de Jesus. Você que já é um servo do Senhor, um dia ele lhe convidou para uma relação com ele. Então você precisa caminhar dia a dia, discernindo tudo na presença de Jesus. Quando você estiver abalado, triste, aflito, ansioso, não esqueça da oração. Vá lá para o seu cantinho com Jesus, converse com ele. Ele que é manso, ele que é humilde, ele há de te dar a direção e certamente você sairá diferente nesse encontro com Jesus. Para concluir, eu quero dizer para você que ao aceitar o convite de Jesus, nós nos apropriamos de promessas deixadas pelo próprio Jesus nesse texto. A promessa do descanso, um descanso interior, livre de ansiedades. Com Jesus, nós podemos descansar sim nos seus braços. O Jesus, ele tem tudo para mim e para você. Não há por que ficarmos aflitos, tentando resolver do nosso próprio jeito. Ele também deixou uma outra promessa nesse texto, que é uma estrutura, uma canga, é o jugo, por meio do qual seremos guiados por um parceiro mais forte, que é ele. E o Espírito Santo em nós nos dá sim essa certeza. Então, nessa caminhada com Jesus, podemos confiar que não estamos sozinhos. Temos ao lado um mais experiente, temos ao lado o próprio Deus, que já está garantido, como diz lá na palavra, Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele não nos abandona e jamais nos abandonará. Também nós temos uma liderança suave e humilde. Esse líder, esse Jesus que caminha conosco, ele nos prometeu isso, E ele há sim de nos direcionar e as nossas reais necessidades serão satisfeitas na presença de Jesus. E o fardo, um fardo leve, uma forma de trabalho, de responsabilidade do dia a dia que não vai nos oprimir. Pelo contrário, vai nos dar o real sentido da vida. É por isso que afirmamos que seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Portanto, a todos que estão participando conosco hoje, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você, meu irmão, você, minha irmã, não esqueça que um dia você aceitou o convite de Jesus, que disse para você, vinde a mim. Então, confie em Jesus, continue com ele. E você que por acaso ainda não tomou a sua decisão, esse é um tempo. Em meio a todas as circunstâncias, o Espírito Santo fala a você. Entregue agora a sua vida a Jesus, ore a Jesus aí na sua casa, fale com ele e a partir daí vá para um novo relacionamento, onde as coisas velhas passarão e coisas novas também serão mostradas para você nesse novo relacionamento aos pés de Jesus. Que Deus a todos abençoe, que os irmãos tenham uma semana de muita paz e alegria, uma semana de muita oração, pois nós já estamos aí nos preparando para muito em breve voltarmos ao templo e juntos louvarmos e engrandecemos o nome do nosso Senhor. Fique na paz do Senhor, hoje e sempre. Amém. Boa noite. Aqui quem está falando é o irmão Luiz Antônio. E para mim é um privilégio ter essa pequena participação no culto de hoje, onde comemoramos em todas as igrejas batistas o Dia do Pastor. Agradecemos a Deus a bênção de termos um pastor que há 25 anos
tem abençoado a Igreja Batista em Ponte Preta com o seu ministério. O que é um pastor? É o anjo da igreja? É o que tem a aptidão de lidar com almas? É o que tem a capacidade de exercer os conhecimentos adquiridos, dados por Deus? Ele tem a missão especial, a missão de pai, a missão de instruir, guardar, defender, preservar, conduzir, vigiar. A missão de manter um lugar seguro, proteger, consagrar, não perder. A missão de conservar em poder próprio tudo o que lhe foi confiado por Deus, mas quase sempre mal entendido, mal interpretado e muitas vezes rejeitado e esquecido. O que é o pastor? É aquele que sente medo, que tem conflitos e que a ninguém pode contar suas dúvidas e pesar. É o que tem tristeza e não pode demonstrar. É o que chora sem lágrimas derramar. Mas no momento de necessidade, não há quem o ouça e nem quem o veja. São muitos os dedos para apontar e criticar, mas pouca as mãos dispostas a ajudar. Muitas vezes, quando as forças se tornam escassas e as pernas vencidas pelo cansaço, lhe falta também a mão amiga para o abraço. Mas muitos dizem, pensam e creem que não há por que se o preocupar. Ele tudo tem. O que é o pastor? É o que tem a obrigação de tudo resolver e a todos atender? É o que não tem hora para almoçar, nem hora para descansar? Tem sempre uma face serena e um sorriso nos lábios? É o que não pode descansar e nem luxo de doente ficar, pois não há tempo nem privilégio do seu corpo cuidar? Mas, como pastor, tem que tirar saúde na enfermidade e a força na debilidade para de outros cuidar. O que é o pastor? É o que tem filhos como os demais, mas sem o mesmo privilégio de serem como os tais, porque exemplos deve dar? Deixou tudo e todos sabendo que teria que passar, e o que guarda é o que guarda a promessa, é o que sabe o que Deus tem para dar. Vale a pena esperar, pastor. O seu trabalho não é vão no Senhor. Se aqui não receber dos homens, com certeza o nosso Deus lhe dará. Sua vida é um exemplo de amor. É como um rio onde a água corrente tira do leito tudo o que o vento deixou. Cada dia esse rio se torna maior, e o poder de suas muitas águas o leito abrirá e jamais secará. Parabéns, pastor José, pelo seu ministério. Parabéns por ser o nosso pastor.